Bom dia para você, Romy Xavier, bom dia também ao mestre Kleber Ferreira e aquele abração vilanovense a toda a nossa audiência que está sempre ligada, sempre conectada no FM 90.7 da Rádio Band News Goiânia com as feras do esporte. Beleza, Xaxá? Hoje tem Vila Nova, o Tigrão entra em campo às 9 horas da noite pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, vai enfrentar a Chapecoense. O Vila Nova que em seus confrontos dentro de casa vem triunfando na Série B. Primeiro venceu o Paysandu, depois o Botafogo de Ribeirão Preto e agora enfrenta a Chapecoense. O Vila, que é o 8º colocado hoje com 7 pontos, a Chapecoense é o 11º, tem 6 pontos. Então é um duelo ali de times que estão próximos naquela faixa do meio da tabela. Então é muito importante vencer para se distanciar ali dessa faixa, né? O Vila Nova já até sentiu o gostinho do G4, pode vencer e voltar para aquela faixa lá de cima, das cabeças do campeonato. Mas vamos falar mais um pouco do time do Vila Nova, Holmes. O técnico Rafael Lacerda ontem finalizou toda a preparação do Tigrão. O Vila que conta com o retorno do Elias. O Elias que cumpriu suspensão no último jogo contra o Botafogo. Havia sido expulso no clássico contra o Goiás, cumpriu suspensão e agora está de volta ao time titular. Entretanto, no meio de campo, o Vila Nova perde o Igor Henrique. O Igor Henrique que não treinou ao longo da semana, estava ali com problemas musculares e deve sim ser poupado nessa partida contra a Chapecoense. Então, o Igor Henrique é o grande desfalque do Vila Nova para esse confronto contra a Chape lá no Oba. O Igor Henrique que fez uma grande partida contra o Botafogo, marcou um golaço, inclusive, no fim do primeiro tempo, na verdade foi no meio do primeiro tempo, né? Mas foi um golaço mesmo, um golaço que abriu ali a vantagem de 2-0 naquela partida, e aí ele fica de fora dessa partida da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, Xaxá, vamos destacar aqui então a provável escalação do Vila Nova. O Tigrão deve vir a campo naquele 4-3-3 que a gente já conhece, que o Lacerda gosta bastante, vindo da seguinte forma: House do gol, defendendo a meta vilanovense, na defesa Elias retornando ao time titular, a zaga sem segredos, Panhussá e Chapo, e na esquerda William Formiga. No meio-campo, João Vieira, Arilson e Jean Mota. João Vieira volta ao time titular por conta da ausência do Igor Henrique. O Arilson, que vem jogando um bolão contra o Botafogo, ele inclusive jogou como segundo volante, participou ativamente do gol do Gabriel Poveda, ele que roubou a bola na entrada da área. Então o Arilson continua sendo titular nesse time do Vila Nova. João Vieira, Arilson e Jean Mota. O Jean Mota fazendo ali a parte da criação no meio campo do Vila Nova. No ataque, Todinho pela direita, Labandeira pela esquerda e Gabriel Poveda centralizado. Esse daí então deve ser o time do Vila Nova para enfrentar a Chapecoense hoje no Onésio Brasileiro Alvarenga às 9 horas da noite. E agora, Xaxazão do povo, vamos ouvir um pouco do técnico Rafael Lacerda, ele que vai falar com a gente aqui na grande jogada, vai projetar esse duelo contra a Chape que vai rolar hoje à noite. Vamos ouvir agora então Rafael Lacerda, o técnico campeão goiano de 2025. E é um adversário duro, é um adversário que vem de duas vitórias importantes, né? Venceu em casa o Atlético, que tinha vencido na rodada anterior o Paysandu, que acabou de ser campeão ontem, né? E venceu de 2-0 contra a equipe principal do Paysandu, lá no Mangueirão, que a gente sabe a dificuldade que é jogar. Conheço muito o Gilmar, assim como ele me conhece, a gente foi criado no mesmo clube, né? Em épocas diferentes, lá no Caxias. Então conheço muito bem o Gilmar. Sei que as equipes dele são muito competitivas. Ano passado enfrentei ele 2 vezes, quando ele estava no Avaí, depois ele na Chapecoense. Jogo muito duro, que a gente vai precisar muito do apoio do nosso torcedor, mas não depender só do torcedor. O torcedor vai ser o 12º jogador, mas a gente precisa ter um nível de concentração muito alto, como a gente teve na última rodada jogando em casa. Fazer valer o fator de estar jogando na frente do nosso torcedor, a gente tentar ter o controle da partida, ser pressionante o tempo todo para trazer o torcedor para o nosso lado, mas sabendo que a dificuldade vai ser muito grande. E a gente precisa buscar o resultado positivo dentro de casa, porque se tu quer almejar coisas grandes, e essas coisas grandes são acesso, que é longo, demora, é coisa a longo prazo, tu tem que estar sempre ganhando, sempre conquistando, né? Vencer em casa e buscar pontos fora, daí sim a gente vai continuar com o nosso objetivo, que é o acesso. Tá aí então o técnico Rafael Lacerda falando com a gente aqui na grande jogada, projetando esse jogão contra a Chapecoense. Agora, Holmes, para finalizar aqui, vamos falar um pouco sobre a bilheteria desse jogo. A venda antecipada foi um pouco fraca.
A última parcial que eu divulguei, que foi na parte da tarde de ontem, haviam sido comercializados por volta de 300 ingressos para esse jogo contra a Chapecoense. Isso fora os sócios torcedores, tá? Isso fora os sócios, apenas aqueles ingressos que foram comprados de forma online e também os ingressos emitidos. A expectativa de público para esse jogo, Holmes, é a mesma que foi a partida contra o Botafogo, por volta de 4.000, 5.000 torcedores, porque a gente sabe que o torcedor do Vila Nova gosta de comprar o seu ingresso ali na bilheteria às vésperas da partida. Então, a expectativa mesmo é que dê aqueles 4.000 torcedores que foram contra o Botafogo, porque a venda antecipada foi muito fraca para esse jogo contra a Chapecoense. Enfim, Romulo Xavier, você já sabe quem eu sou o Igor Santiago, a sua fonte de informações do Vila Nova, e todo esse noticiário pré-jogo aqui do Tigrão foi em oferecimento à Sopema. E se é Sopema Xaxá, é claro que você pode confiar.